Oi. Irmãos, vamos nos colocar de pé. A graça e a paz a todos. Vamos iniciar esse momento de culto cantando o Salmo de número 96, que é um convite a todas as coisas a louvar o nome do Senhor. O salmista estava tão cheio do conhecimento, da beleza do Senhor, que ele expressa nesse salmo como sendo a beleza da sua santidade. Para ele, a santidade de Deus é bela. E ele está tão cheio desse sentimento que nesse salmo ele vai fazendo um convite a tudo que ele conhece a louvar a Deus. Ele não se contenta em louvar a Deus sozinho, né? Ele chama as famílias dos povos, ele chama o firmamento, as árvores do campo, o mar, tudo a louvar o nome do Senhor. Esse deve ser o nosso desejo. E isso é maravilhoso, porque nós sabemos que um dia, como diz a Escritura, todas as nações virão e adorarão diante do Senhor, pois os seus atos de justiça se farão manifestos. Então, se você conhece esse salmo, vai ser transmitida a letra aqui também. Se você quiser olhar na sua Bíblia e ler o Salmo 96 na sua Bíblia, cante, dando início a esse momento de culto como expressão desse verdadeiro desejo de ver o nome de Deus sendo engrandecido. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciar entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos. Tributai ao Senhor, glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas, entrai nos seus atos. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras, dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale, julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte. Ruja o mar e a sua
plenitude. Folgue o campo e tudo o que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Da sua santidade, tremei diante dele todas as terras, dizem entre as nações, reina o Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que de fato nós venhamos adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Curva a sua fronte e vamos orar ao nosso Deus. Pai querido, louvado e engrandecido seja o teu nome. Senhor, nós chegamos mais uma vez aqui nesta casa de oração para te louvar, te adorar, para declarar as tuas maravilhas, para buscar a tua face, Senhor, e ouvir a tua voz a partir da exposição da tua palavra. Ó Senhor, muito obrigado por este dia, o domingo, o dia do Senhor. Obrigado pela vida dos meus irmãos, das minhas irmãs que aqui já chegaram. Ser com a vida daqueles que ainda estarão vindo para a tua casa neste momento, e que aqui nós possamos ter um momento de celebração, de adoração, de comunhão diante do Senhor. Que a tua grandeza, a tua majestade seja revelada a nós a cada dia. Ó Senhor, toma o primeiro lugar nesse culto, manifesta-te a nós, ser gracioso para conosco e nos abençoe, e receba a honra e a glória devido ao teu nome. É em Cristo que nós oramos, Senhor, abrindo este culto para o teu louvor, para a tua honra e para a tua glória, hoje e sempre. Amém. Amém. Vamos cantar o cântico do nosso inário, em nome de Jesus. Amém. Vamos entoar esse cântico de louvor do nosso inário, né? Mais perto quero estar. Que você possa, com todo o seu coração, expressar que mais perto quero estar, se assim realmente é o seu desejo. A igreja deve ansiar por estar mais perto de Jesus, ansiar pela volta do noivo. Então, que possamos expressar isso com gratidão no nosso coração. My
Amém. A igreja pode assentar-se. Nós vamos ter o nosso momento de oração silenciosa, de confissão de pecados ao nosso Deus. Curva a sua fronte, ore ao Senhor e clame a Ele por misericórdia e por perdão. E eu queria convidar o nosso irmão Assis para vir aqui orar por nós, pedindo perdão ao Senhor pelos nossos pecados. Graça e paz, meus amados. O hino que acabamos de cantar diz: mais perto quero estar de ti, Senhor. Ó Pai amado, neste momento tão importante para a liturgia da nossa igreja, Pai, que tu possas estar, Senhor Deus, ouvindo as orações do teu povo aqui, Senhor Deus, que neste momento, ó Pai, está confessando, Senhor Deus, aquilo que de alguma forma não agradou a ti, Senhor. Ou seja, nós estamos confessando pecados, ó Pai, para que o inimigo, ó Pai, não possa apontar o dedo e nos acusar, Senhor. Então que este culto possa chegar como aroma suave diante do trono da tua graça, ó Pai. Perdoa-nos os nossos pecados, ó Pai, sustenta a nossa fé, Pai. Dai-nos da tua misericórdia, porção dobrada, Senhor, porque necessitamos, ó Pai. É verdade, Senhor Deus, que os tempos são outros, ó Pai. É verdade, ó Pai, que enfrentamos lutas cotidianas, ó Pai. É verdade, ó Pai, que o inimigo está bravo, está usando de todas as artimanhas, Senhor Deus, para que venhamos a nos afastar de Ti, Senhor. Mas é verdade também, ó Pai, que o Espírito Santo, aquele que habita em nós, é maior do que aquele que está ao nosso derredor, Senhor Deus. Te pedimos, ó Pai, misericórdia. Te pedimos, ó Pai, força. Te pedimos, ó Pai, perdão. Te pedimos, ó Pai, que a tua misericórdia, como está escrito na tua palavra, seja renovada a cada novo amanhecer, Senhor Deus. Sustenta-nos nas tuas mãos fortes e poderosas, ó Pai. Dai-nos, ó Pai, porção dobrada da tua misericórdia a cada um de nós, ó Pai. E também, Senhor Deus, pleiteia a causa individual de cada um que neste momento está colocando diante de Ti, Senhor Deus. Eu não sei, mas Tu sabes as minhas também, Pai. Sabes que sou pecador, Senhor Deus. Me perdoa e perdoa todos nós que neste momento aqui estamos levando nossos pensamentos, as nossas orações diante de Ti, Senhor Deus. É no nome santo de Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre, Pai, que nós oramos neste momento e todos digam amém. Vamos ficar de pé? Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos cantar alguns cânticos espirituais de louvor e de adoração. E esse é um momento também de consagração do seu dízimo, das suas ofertas, para a manutenção da obra do Senhor. Estou vendo aqui vários irmãos assim se abanando, o calor está grande, né? Se Deus permitir, terça-feira, essa parte aqui da igreja vai virar um canteiro de obra, pois as máquinas serão instaladas. E seu Djalma já esteve aqui ontem olhando, vendo o serviço, o eletricista que está aqui fazendo o serviço do prédio anexo, e vai começar, ele está terminando uma obra lá em Currais Novos e começa aqui, se tudo der certo, terça-feira. Mas para isso nós precisamos da sua ajuda, da sua fidelidade, do seu compromisso com os dízimos, com as ofertas, como a nossa tesoureira falou hoje pela manhã. Então você que está aqui no templo, você pode se dirigir ao gasofilácio em todo momento de culto, momento de louvor. Você que está em casa, está aparecendo aí os dados para que você também possa contribuir com a obra do Senhor. Vamos adorar o Senhor com alegria, com singeleza de coração e preparando assim o nosso coração para a exposição da palavra de Deus.
Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova um espírito inabalável. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova um espírito inabalável. Não retires de nós o teu espírito. Não retires de nós o teu espírito. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. E renova um espírito inabalável. Não retires de nós o teu espírito. Não retires de nós o teu espírito. Aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser o homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser o homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser o homem segundo o coração de Conheci o mundo mal e com ele seus jardins. Me arrastei no lamaçal, tudo isso porque eu quis saber mais que qualquer construir algum amor onde a paz pudesse ser a verdade pra eu ver.
Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Agora sim, a clareza de Jesus. Foi das trevas que eu vim, encontrei-me com a luz. Hoje eu quero sim saber do meu Mestre Salvador. Quero dar no meu louvor, eu só nele posso crer. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Foi assim que me salvou. Foi assim que me salvou. Oremos, irmãos. Meu Deus, obrigado pelo privilégio, Pai, que é te louvar, como nós temos sempre enfatizado, Senhor, no grupo de louvor. Não deixe que nós nos esqueçamos, Pai, nenhum de nós que estamos aqui nessa noite, que te louvar é um privilégio que o Senhor nos concede. E não há privilégio maior do que esse, Pai. Termos livre acesso ao Criador de todas as coisas, ao nome que está acima de todo nome. Muito obrigado, Senhor. Nos perdoa por tantas vezes negligenciarmos, Senhor, tão grande salvação. Senhor, por isso precisamos da Tua palavra, por isso precisamos que o Senhor nos ilumine através daquilo que o Senhor nos revelou, Pai, utilizando os Teus servos, os proclamadores, os arautos da Tua palavra. Fala, Pai, poderosamente com a Tua igreja, através da palavra que será pregada. Se houverem corações de pedra nessa noite aqui, que através dessa palavra que o Teu Espírito arranque e ponha no lugar corações de carne. Que vidas, Senhor, possam ser sacrificadas ao Senhor. Não um sacrifício de morte, de sangue, porque o sacrifício de sangue já foi feito por Cristo, mas o sacrifício vivo e agradável ao Senhor. O oferecimento de tudo que somos para Ti. Amém. Que essa palavra gere em nós transformação e o desejo real, Senhor, de Te glorificar com as nossas vidas. No nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, meus irmãos. A todos vocês uma boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos. Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas capítulo 2. Evangelho de Jesus, 2. Vou ler do verso 1 ao verso 20. Lucas capítulo 2, verso 1 ao 20. Você que nos acompanha de qualquer lugar, que a boa mão do Senhor esteja contigo e o que o Senhor fale ao teu coração. Naqueles dias,
foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu contemplarem-se os dias. E ela deu à luz o seu filho, primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. Ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E, ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinha ouvido e visto, como lhe fora anunciado. Assim é a palavra do Senhor. Nós estamos diante de um relato onde aponta-se o cumprimento das profecias do Velho Testamento. Vos digo sem nenhum receio, isso jamais irá acontecer de novo. Quando a profecia se cumpre, não se repete. Nós estamos aqui na manifestação mais exata de Deus. Nós não esperamos glória maior de Deus do que essa aqui revelada a nós. Talvez você se encante, como eu já me encantei e me encanto todas as vezes que leio a Bíblia, naquela parte que o Senhor, de forma teofânica, aparece a Moisés, dizendo: Moisés, tira a sandália dos pés, porque a terra que estás é santa. Ora, essa experiência é ímpar e extremamente relevante, mas não chega à metade do que foi revelado a nós. Você pode se encantar com a travessia do Mar Vermelho. Você pode ver ali claramente a ação divina. Nenhuma ação divina de toda a história que nos foi passada, revelada, chega sequer aos pés dessa manifestação. Nós estamos diante da glória de Deus manifestada entre nós. Ele mesmo é a própria glória entre nós. Ele não é mais representado. Ele agora não dá mais insight, pistas de que Ele é glorioso. Sabe como o irmão João escreveu isso? O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Jesus é a glória de Deus entre nós, mas não apenas algo que ainda há de ser completa, ao contrário, esta glória é perfeita e plena. Veja como Hebreus capítulo 1 diz no verso 3, que Ele é a expressão da
glória de Deus. Nós não aguardamos mais nenhuma outra manifestação que chegue perto dele. Bem, essa é a expressão máxima de Deus entre nós. Gente boa, gente amiga, a temática dessa noite é a glória de Deus manifestada em Jesus Cristo. Sabe, o texto que lemos é muito conhecido de nós cristãos, principalmente nesse período do ano, onde nós celebramos o Natal, o nascimento do nosso Senhor. Aqui temos uma cena que tem 3 atos. Primeiro, que eu vou falar para vocês, a soberania de Deus na história. Verso 1 ao verso 7, fica claríssima a manifestação de Deus na história. Eu me assusto quando eu vejo alguns cristãos que dizem assim, que Deus usa até ímpios. Deus usa quem Ele quer, todos são criaturas dEle. Você acha mesmo que a criatura de Deus, mesmo aquela que não tem soteriologicamente falando, de forma soteriológica, nenhuma ação salvífica, que estas não sejam alvo de Deus? Você acha mesmo que só seremos nós usados por Deus? Todos, sem exceção, estão nas mãos do Senhor. Ora, se eu uso a expressão que Deus usa ímpio para nos abençoar, olho no olho, Deus nos usa para abençoar os ímpios. Amém! Se eu digo que Deus usa ímpios para nos abençoar, eu não tenho dúvida que também Deus nos usa para abençoar os ateus, quem for. Deus está com o seu circuito em mãos, Deus sabe o que faz, bendito seja o Senhor. A segunda expressão que eu vou falar para vocês é a revelação da glória de Deus aos humildes. O verso 8 ao verso 15, vou mostrar para vocês que Deus se revela aos humildes. E vou fazer referência a quando Paulo diz que Deus não se revelou aos grandes. Deus não trouxe sabedoria àqueles que aguardavam. E por último, eu vou mostrar a vocês qual deve ser a resposta de quem observa a história guiada por Deus. Esse Deus que se revela aos humildes, qual deve ser a resposta de fé e de adoração dos que contemplam essa palavra. Vamos lá então, meus irmãos, veja como começa o texto. Verso 1 ao verso 7 vai falar expressamente sobre a soberania de Deus na história. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, o imperador. Gente, esta ideia aqui é de contar o seu poderio, a sua figura de força humana. Chega a dizer a história, os historiadores seculares, que o império aqui, o resultado desse censo foi 60 milhões de pessoas. 60 milhões de pessoas. Você veja que já era algo grandioso. Qual é a importância disso? Tirando de lado a questão religiosa, é para saber quanto eu tenho de pessoas para defender as minhas fronteiras e quanto de imposto eu posso cobrar. A cada 10 anos, guardadas as devidas proporções, nós temos o nosso censo. Para fazer o quê? Para saber como podemos acionar o nosso PIB, como podemos crescer economicamente, qual é a figura aonde vamos caminhar politicamente, econômica e financeiramente. Guardadas as devidas proporções, é isso aí. Agora, ninguém imaginaria que esta expressão, que já era conhecida, contada, feita, viesse a ter algo mais importante para nós. Enquanto que para o imperador era uma expressão de quanto podemos ter, como vamos crescer de forma militar, de forma estrutural o nosso império, que aquele ato dele foi uma maneira que Deus usou para tirar um casal que ninguém sabia quem era mais um carpinteiro, mais um escravo do Império Romano, casado com uma jovem, bem jovem mesmo, que estava grávida. Se essa história da gravidez era aceita por todos, pelo anjo que anunciou, isso eles nem estavam debatendo. Agora, interessante, pensemos na possibilidade de Maria dizer assim: ah, José, eu queria tanto descer para a cidade da minha família, da sua família, para nos conhecerem. Maria, nós não temos dinheiro. Menina, se aguarda, vamos ficar por aqui mesmo, porque a economia está tão difícil. Talvez ela, com seu charme, dizendo assim: olha como seria interessante os nossos familiares conhecerem essa criança. Já imaginou? Maria, tira isso da tua cabeça, não temos condição, a nossa renda não dá. Ele não cedeu ao capricho, possivelmente numa conversa dessa, mas houve um decreto. E esse decreto fez com que ela e José saíssem do norte para o sul. A distância era cerca de 160 km.
160 quilômetros. Eu estou falando, você que nos acompanha, que está aqui também, como daqui a João Pessoa. Eu no meu carro tiro em 2 horas folgado, e ainda rindo, e ainda comendo um biscoito recheado, e se tiver uma aguinha, vou nessa. 2 horas não é nada. Hoje, com a estrutura duplicada de via, tudo. Mas naquela época, uma pessoa não diz como eles foram. Suponhamos que foram no lombo de um animal, um jumentinho. Suponhamos isso. Não era uma viagem fácil. De dias. Olha como o texto nos aponta. Esse censo foi feito por César Augusto. Este é o primeiro recenseamento. Foi feito por Quirino, que era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Por que não só José? Porque a contagem era familiar. Estava aqui em cima da família. E isso também já aconteceu no Egito. E no Egito, naquela época, também não era por pessoa, é família, é casa. Por isso que diz o texto, José também subiu da Galiléia, verso 4, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Aqui está o detalhe. Aqui é o fato histórico. Não se acrescenta mais nada. Onde é que está aqui a espiritualidade? Pastor, que o senhor tira de espiritual? Nada, meu querido. Olho no olho, não tem nada. Aqui é uma descrição. Porque o que vem é que essa descrição, essa base fática, histórica, vai apontar para os acontecimentos que irão resgatar e dar luz às profecias do Velho Testamento. Aqui é um relato. Veja que o verso 6 diz, estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhes os dias. E ela deu à luz o seu filho primogênito. Enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Eu queria trabalhar algumas questões aqui. A despeito de que a tradição católica diz que Jesus não teve irmãos, porque a palavra lá pode ser primo, ligado à criação da mesma família. E eu não ando nessa argumentação, porque, de fato, a possibilidade da palavra ios, no grego, para filho, também pode ser sobrinho, aquele que é criado como filho fosse. Mas o texto aqui, e durante a semana eu pesquisei, falei com alguns colegas, tirando cada vez mais conhecimento, buscando. Olha a palavra, por favor. Ela deu à luz ao seu filho primogênito. Óbvio, até na Septuaginta, toda a tradução é primogênito, não é unigênito. Seria um erro crasso, seria um erro de extrema gravidade se os copistas, se os amanuenses deixassem tal coisa assim passarem. Mas aqui está claro. Se eu tenho discussão aberta para si, aqui estão teus irmãos e as tuas irmãs em relação a Jesus quando estava falando. Se ali aquela palavra irmãos ou irmãs pode ser primos, sobrinhos, tudo bem, não tenho discussão, de fato, essa palavra dá essa base para essa interpretação. Porém, nesse texto aqui, eu não tenho como argumentar outra coisa, senão de que primogênito é aquele que abre a madre e vem outros também. Eu não quero apoiar muito essa ideia, mas para que os irmãos dêem a entender que esse historiador, esse escritor, Lucas, inspirado por Deus, também fala abertamente tal coisa. Sendo assim, meu querido, a ênfase teológica, nesse primeiro bloco, nessa primeira cena, nos mostra a soberania de Deus na história. Não há nada. Eu sei que talvez sejamos tão simples que nós não estamos antenados, podemos até antenados, mas nós não sabemos os pormenores que acontecem nas decisões entre Rússia e Ucrânia. Entre o impeachment lá do presidente da Coreia do Sul, essa semana. Talvez eu não sei o porquê Netanyahu traz confusões para Israel. Não sei porquê aqui na América Latina as coisas acontecem nessa velocidade tão grande, aonde possivelmente nós teremos um PIB maior do Paraguai do que todos os países da América Latina. Paraguai, o que está acontecendo? Eu posso ter estratos sociais, mas nada está fora da ação de Deus, nada. Olha, gente boa, Deus rege a história como um todo, e nessa história geral, Ele me entende assim, Romeu, você está aqui até nesse quadrado. Talvez eu nunca serei lembrado, nem você, a nível mundial. Mas uma coisa eu sei, a história está nas mãos do Senhor.
Quem faz a guerra e faz a paz? Me diga. Quem permite? Então, soberanamente, o Deus da história continua regendo e sustentando tudo de acordo com Ele quer. Essa parte é histórica. Essa parte aqui nos mostra que a soberania de Deus nessa história está sempre sendo alvo da sua manifestação. Quero fazer uma aplicação. Em um mundo cheio de incertezas políticas e sociais, os crentes podem descansar na soberania de Deus, que governa tudo para o bem do seu povo e para a sua glória. Amém. Eu coloquei nessa ordem, seu povo e sua glória, para tentar de forma didática, pedagógica, ensinar os meus irmãos e a quem nos acompanha. Mas tudo acontece para a glória de Deus. Creia você ou não, até uma desgraça, até uma catástrofe, até pandemias, é para a glória de Deus. Nada foge da sua glória. Porque se trabalharmos a ideia de incidentes, de algo autônomo da vontade de Deus, Ele não é mais soberano. Mas tudo acontece na história de acordo como Ele quer. Eu posso até comentar a história, mas nunca alterar a história, porque ela está na mão daquele que é firme. Um dos atributos que eu quero enfatizar aqui é que Ele é imutável. Se Ele decidiu, nada irá mudá-lo. Agora, Ele é imutável, mas deixa eu dar outro atributo. Ele é amor. Ele não usa um poder desassociado ao seu amor. Ele é amor. Por isso, houve um censo. Esse censo levou a história ali. Enquanto que o pessoal do físico estava dizendo, vamos ter um aumento de 10% da alíquota, a nossa base de segurança dá para negociar completamente com novos compromissos. Um casal descia do norte para o sul, andando, comendo, talvez, pão com ovo, um peixinho assado, sem nenhuma estrutura para cumprir, porque se eles não fossem, seriam mortos, seriam tidos como indigentes. Eu não sei muito como seria o controle, mas eu sei que para sair de um estado para o outro, meu carro, toda vez que passa de um estado para o outro, minha placa é contada. Os meus documentos são vistos. Há um controle interno. Não é à toa que há algumas vezes uma mão diz assim, pare você aí no seu carro. E a gente para. Há controles. Porém, de forma soberana, a história está nas mãos do Senhor. Para vocês, meus irmãos, podem descansar no Senhor. A história está nas mãos dele, nada acontece por acidente. Se aquela questão da Coreia do Norte já tem míssil balístico ultracontinental, que pode chegar em Miami, não tenho nenhuma preocupação, eu sei quem é o dono da história, eu sei que tudo rege e sustenta todas as coisas. Se algum vai ser ou outro ali alçado a presidente ou a déspota, isso não me preocupa no sentido de que está fora de controle. Meus irmãos, tudo está de acordo com a permissão de Deus. Possamos ter cuidado para ler a história e não nos envolvermos de forma afrontosa com aqueles que não temem ao Senhor. Amém? Vamos para o segundo ato. Após ver a soberania de Deus na história, o verso 8 ao 14 nos revela a glória de Deus aos humildes. Pronto, agora vamos ver o que aconteceu. Parto normal numa unidade de saúde. Não, que unidade de saúde? Foi no Estrebaria. Nasceu uma criança. Mais uma das milhares e milhões e bilhões que já nasceram. Mas qual é a diferença desta criança? Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. Só uma questão, o Natal não foi no mês de dezembro, isso aqui não aconteceu no mês de dezembro, porque estava nevando ali, aqui é muito frio. Então, na hora do frio, aqui na questão do inverno, na questão de neve, não se pastoreia, não se guarda, não se guarda, mas se vai botar em confinamento. Certa vez eu estive num país onde estava para ter a nevada, e eles, com antecedentes, estavam colhendo o capim, toda a questão de alimento. Eu pergunto assim, por que aqui? Não, porque vão colocar em silagem, em campo, em lugares para, durante os 3 meses de nevada, tudinho, os animais que estão confinados, este alimento aqui dê suficiente. Então, por esse argumento aqui, que eles estavam a guardar, estavam os animais soltos, isso não acontece num período de
hoje em Israel, porque neva. E cá para nós, só adendo de argumentação a tanto quanto, quase nós não temos, reverendo Diogo, nenhum comentário sobre como era a fé no inverno de Israel. Como era o Israel no período da nevada, do frio extremo. Quase não temos nada. Porém, é nesse período também que há a maior produção intelectual de Israel na cultura, na arte e na música. Teologicamente, quase a gente não explora isso, mas é um período de produção. Voltemos para o texto. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. Dá uma olhadinha, glória de Deus, e Jesus é a manifestação máxima da glória de Deus. Doxá, glória, pode ser a mesma palavra. Porém, meus irmãos, se o Senhor, como na oração foi feita aqui, venha e toque o nosso coração, se relacione conosco, a ponto de termos manifestações do Senhor no nosso meio, da glória, essa glória é pálida, é ainda aquém do que é a glória em Jesus Cristo. Podemos usar a mesma palavra, mas nenhuma glória se aproxima da glória que há em Cristo Jesus. Ele é a expressão máxima. Vamos para o texto? Os pastores, pessoas comuns e desprezadas na sociedade, foram os primeiros a receber a notícia do nascimento de Cristo, pelos anjos, né? Pelo anjo, depois pelo coro de anjos. Isto destaca a graça de Deus que revela a sua glória aos humildes. Gente boa, gente amiga. É interessante que a glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram tomados de grande temor. Quando eu coloquei aqui são pessoas comuns, eram pessoas evitadas na comunidade. Eram tidos como pecadores. Eram pessoas, rústicas. Eram pessoas que lidavam com uma expressão grosseira e até com a morte dos animais. Eram sempre impuros. Meus irmãos, como Deus começou revelando sua glória em Jesus Cristo. Deus veio a pecadores, desprezados, refugados, sem nenhum valor à sociedade. Bendito seja o Senhor por isso. Eu queria ler para você, 1 Coríntios, eu botei aqui, 1 Coríntios, por favor, verso 27, que diz assim, 1 Coríntios, verso 27, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 27, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 27, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. A mensagem do Senhor foi para os pastores. Diante da questão trabalhista, são pessoas que não têm uma escolaridade, não têm um bom salário, muitos são explorados, e a glória de Deus, a máxima da máxima glória do Senhor, foi revelada a primeiras pessoas. Vamos continuar o texto? O texto diz o quê, meus irmãos? O texto continua e diz, o anjo, verso 10, o anjo, porém, lhes disse, não temais, eis que eu vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. Meus irmãos, a salvação é para todo o povo, todas as pessoas. Adendo ao meu comentário, quem predestina é Deus, eu não sei quem são os predestinados. Há muitos predestinados que nem creem na predestinação e nem estão no meio presbiteriano. Por isso que eu tenho que pregar a toda criatura. A ênfase de Jesus é clara, ide pregai a toda criatura. A salvação é para todos. Eu só estarei, de fato, em obediência ao natalício do Rei de Jesus, quando eu anuncio esse natalício um ano todo. A salvação é para todo o povo. Todo o povo. O texto continua, e eu queria dar essa ênfase teológica. A salvação é pela graça. E Deus se revela aos que reconhecem sua necessidade espiritual. A mensagem central do Natal é a glória de Deus em salvar pecadores, trazendo paz por meio de Cristo Jesus. Paz, meus irmãos, por meio de Cristo Jesus. Você pode ler comigo uma só voz, o verso 11, pode ler uma só voz? Qual é a mensagem? Qual é a boa nova? Aqui a palavra é evangelho. Podemos ler uma só voz? Vamos ler juntos? É que hoje vos nasceu
na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Gente boa, dá uma olhadinha nas 3 palavras. Salvador, título para o nome dele, Jesus, Salvador. Cristo, que é expressão para a segunda pessoa da Trindade. E Senhor, Kyrios. Guarda essa palavra aqui, essas três palavras. Salvador, Cristo e Senhor. Veja o verso 12. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis o Salvador, o Senhor e o Messias, o Senhor, o Cristo. Isto vos servirá de sinal. De que maneira? Encontrareis uma criança envolta em faixas, deitada em manjedoura. Olha o contraste de glória e de humildade. Olha o contraste de poder e de simplicidade e de hipossuficiência. Encontrareis o Salvador, encontrareis o Cristo, encontrareis o Senhor enfaixado, protegido, colocado numa manjedoura. Nossa, eu vejo olho no olho muito mais poder na manjedoura, no enfaixado, do que na glória que muitas vezes os títulos dão. Ah, podia ter nascido em berço de ouro? Claro que poderia. Em algumas idas e vindas em alguns museus, já vi alguns berços de reis e de imperadores. Fantástico! Mas nenhum do mais belo deste que já deitou um imperador, um rei, é mais digno do que esse que foi e que abrigou o Messias, o Senhor, o Salvador Jesus Cristo. Eu vejo aqui, meu querido, esse contraste, nesse contraste eu vejo o tamanho do amor de Deus. Tende em vós o mesmo sentimento que há nessa manjedoura, pois ele, sendo Deus, se humilhou, se esvaziou, assumindo a forma de servo, e não quis ser arrogante, mas antes a si mesmo se esvaziou, e obedeceu, e honrou a Deus, e Deus o exaltou sobremaneira. Sabe, está aqui a glória de Deus numa simplicidade imensa. Gente boa, olha o que diz o texto, por favor. Quando eles disseram, o anjo disse tal coisa, lê comigo o verso 13, por favor. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Deus quer bem. Sabe, se a soberania de Deus controla a história e controla, se a revelação de Deus primeiro foi aos humildes, foram esses que viram de fato um baita coral. Sabia que tem igrejas cristãs, evangélicas, protestantes, ligadas muito mais na teologia, que dizem, não, coral não, porque coral não tem nada a ver nas escrituras. Ó, pelo menos aqui tem uma expressão de coral. Sabia que você pode ir treinando, que no céu vai ter um baita coral, e eu quero estar lá cantando, mas pode na minha frente cantar, tá certo, ensaiando, que eu fui por aqui. Mas, gente, toda manifestação legítima, ordeira, para a glória de Deus, não há nenhum impedimento, e o conteúdo sempre será a palavra do Senhor para os nossos cânticos. O que eu quero dizer com isso? Por favor, não limite a manifestação livre destes que receberam a revelação para dar glória a Deus. Que os nossos líderes, os nossos pastores, que a nossa denominação esteja sempre antenada para que a manifestação de vocês seja legítima para a glória de Deus. E que nós não venhamos apenas dar um extrato a vocês, mas que haja no nosso meio cânticos congregacionais, cada um se manifestando, dizendo assim, olha o que Deus tem feito por nós. E quem sabe teremos vindo de vocês alguns cânticos que outras igrejas, outras denominações irão cantar. Assim como o Diego expressa com o cântico de um, meu Deus, levanta essa igreja, a cada um manifestar o seu dom e criar música de louvor ao teu santo nome, para a glória do Senhor e para manifestar ainda mais o temor que eles têm por ti. Amém, meus irmãos. Mas que essa igreja manifeste tais coisas. Ora, uma segunda aplicação. Lembre-se de que Deus não busca os grandes, mas aqueles que vêm a Ele em humildade. Busque a verdade e busque a verdadeira paz que só Cristo pode dar, em contraste com as ofertas ilusórias do mundo. Busque a verdadeira paz em Cristo Jesus. Ora, já vimos a questão histórica, já vimos o anúncio, vamos agora para a resposta de fé. Como será o nosso comportamento? Essa é a minha indagação. Essa sempre é a minha indagação nesses 32 anos de ministério. O que traz vocês domingo a domingo à igreja?
É apenas para ouvir uma boa homilia, uma boa mensagem? Ou é para vocês terem a edificação e saírem daqui para dar uma resposta de fé à sociedade que estão observando vocês? Dê uma olhadinha na resposta de fé que nós encontramos agora, do verso 15 ao verso 20. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Aqui, meu querido, eles respondem imediatamente. Eles não esperam. Indo até Belém. E observe, eles não foram de forma displicente. Eles não foram de forma negligente. Peraí, deixa eu terminar essa série da Netflix, é tão boa. Falta ainda passar em terminar. Eles deixaram tudo, olho no olho. E diz o verso 16, foram apressadamente. Eu gosto do verbo aí, acharam. Porque eles estavam procurando. Não havia nenhuma placa, viu? Neon dizendo, aqui está o nascimento do Cordeiro. Não havia nenhum GPS da vida dizendo assim, opa, localizei, cheguei. Acharam, a ideia que eles estavam procurando, batendo na porta. Vale salientar que havia muita gente em trânsito. As hospedarias, os locais estavam todos abarrotados de pessoas, de gente. Não creio que seja o único que tenha nascido aqui nesse contexto. Porém, era o único que seria reconhecido como Senhor, como Salvador e como Messias. Amém. Eles acharam. Eles estavam procurando. Veja, não disse assim, ei, qual o endereço? Se eu tivesse lá, assim, ô anjo, qual o endereço? Facilita a vida da gente. Você já deu tudo? Eles acharam. Já imaginou um bando de homem grosso, sem educação, não é da palavra de educação, sem ter muito traquejo social, até evitado, chegando durante ali, dizendo, ei, me diga uma coisa, eita, está fedendo a carneiro, a bode, ei, tome susto. Vocês imaginam a cena, chegando assim, ei, onde é que tem aqui? Nasceu alguma pessoa aqui? Alguma criança? Não, vocês imaginem a cena. Acharam. Meus irmãos, não tem nada que impeça quem escuta a revelação de Deus no seu coração para buscar o Senhor em espírito e em verdade. Nada. E diz o texto, e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. É fantástico isso aqui. A ênfase teológica que eu quero dar, a verdadeira fé resulta em ações e nunca apenas em reflexões. A verdadeira fé responde com ações, não com reflexões sem ações. Porque senão vamos colocar mais demônios e anjos na cabeça de um alfinete do que vocês imaginam. Mas que haja ações do nosso meio, diante da fé revelada ao nosso coração. Farei pelo Senhor muito mais em forma, não só de reflexão, mas de ações. Falarei de Jesus ainda mais a quem está ao meu redor. Olha, o texto continua, gente boa, gente amiga. E diz que eles foram lá. Você pode ler comigo o verso 17? E vendo a criança, divulgaram o que eles tinham sido dito a respeito deste menino. Observe que a ênfase não estava em Maria nem em José. Era na criança. Se tivesse um casal ali e não tivesse a criança, eles já deixavam de falar, já saíam. E vendo, falaram do que foi acontecer. Gente, eu fico imaginando essa cena aqui. Eu fico olhando o texto e o texto me provocando. Aí veja, eles, todos os que ouviram, só que todos aqui, dá uma olhadinha aqui, dá olho no olho, gente boa, todos aqui, parece que tem mais pessoas do que Maria e José. Todos aqui agora, tem mais pessoas do que Maria e José. Porque se só fosse Maria e José, não havia necessidade. Ouvindo-os, ficaria muito claro, até na tradução, mas assim que todos, havia outras pessoas. Não sei se por causa do nascimento, sim, por causa do nascimento, não tenho dúvida, da assistência, do cuidado para com a mulher que está ali em trabalho de parto, mas também, o que esses homens estão chegando aqui? Quem são esses? O que está acontecendo? Que zoada é essa? Todos. Os que ouviram se admiravam das coisas referidas pelos pastores. Isso aconteceu. Sabe, é interessante que eu quero trabalhar essa ideia aqui. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração.
Meditar aqui não é esvaziar-se, viu, meu querido? Com essa ideia de figura, de meditação transcendental. Transcendente, estou meditando agora, tenho que botar para fora, vou meditar, quero paz. Por favor, se você anda por essa linha, ande, mas sabendo que não é esvaziando que eu sou do Senhor, é preenchendo que eu sou do Senhor, é se revestindo que eu sou do Senhor. Não está no exercício de deixar, de buscar a paz pela minha meditação. Ela meditava no sentido de concatenar. E dizia assim, eu não compreendo, mas eu confio no meu Senhor. Meditar, assim, até aqui tem uma expressão exata do que vai acontecer, porém, não domino tudo. É interessante, guardava no seu coração, guardava nas suas faculdades mentais, guardava nas suas conclusões, em si mesma. Sabe, o texto termina dizendo qual foi a resposta dos pastores. Qual deve ser nossa resposta diante do Natal que se aproxima? Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhe fora anunciado. Voltemos, meus irmãos, para o nosso dia a dia, para as nossas casas, e nesse mês que celebramos o Natal, possamos adorar ao Senhor de todo o nosso coração. Que seja não só uma mesa farta, e que haja essa mesa farta no nosso meio, mas que haja o reconhecimento de que a nossa paz com Deus já foi preenchida por meio de Jesus Cristo. Que possamos compreender tal coisa. Termina aplicando esse texto. Assim como os pastores, nossa resposta ao Evangelho deve ser a proclamação e a adoração. Que cada cristão seja movido a testemunhar sobre Cristo e refletir na grandeza da salvação que Ele trouxe. Natal é isso. Natal é adoração e proclamação. Eu acho que nós podemos melhorar mais na proclamação. Eu acho que como igreja local, nós devemos fazer a segunda parte das celebrações natalinas, proclamar mais. Não apenas desse microfone neste lugar, mas nas famílias de vocês, com as famílias de vocês, no nosso círculo social, dizer que adoramos e proclamamos aquele que nasceu em Belém, Jesus Cristo. Sabe, conclusão. Natal é mais do que uma história bonita. É a manifestação da glória de Deus em sua soberania, graça e bondade. Ele nos chama a responder com humildade, fé e adoração. Que essa mensagem transforme nossos corações e vida para a glória de Deus. Meus irmãos, assim como os pastores voltaram adorando e proclamando, que possamos fazer tal coisa. Haverá necessidade de muitas vezes fazer correção de rota. Deixa eu ilustrar aqui. Hoje é quase impossível, mesmo no trânsito de Natal, que não é uma grande cidade, mas já é uma cidade de porte médio, acionarmos ir ao trânsito sem ter um GPS, sem ter um aplicativo que nos mostre com antecedência qual a melhor rota. E ela até diz, essa rota é a mais curta ou a com menos tempo você vai gastar. E a gente escolhemos, e vamos, e de repente acontece um acidente, algum incidente, e o GPS diz, pega a direita, sempre nos corrigindo, sempre nos dando lugares para o objetivo chegar o mais rápido possível. Deus na história sabe antecipadamente, não porque está lá, mas porque é onisciente, o que devemos fazer. É melhor ouvir a voz do Senhor do que ficar parado diante de tragédias e desgraças. Que o Senhor redirecione as nossas rotas e que todos cheguem à cruz de Jesus. Porque nenhuma readequação da rota cristã que o Senhor nos coloca será para fora de Cristo, mas será para Cristo Jesus. Uma aplicação, Santa Irmã, controle-se mais, tenha mais autodomínio, autoponderação, autoconsciência de ser uma pessoa prudente. Que haja para você, santo homem, necessidade sempre de buscar ao Senhor a plena paz. Para a igreja, quero fazer essa aplicação.
Lembre-se de que Deus está no controle de todas as coisas. Não importa quão caótico o mundo pareça. O plano de Deus nunca falha. Confie em sua providência soberana. Amém. O plano de Deus nunca falha. Isso é para a igreja. Para você, para a minha vida e para a sua vida. Questão pessoal. Humilhe-se diante de Deus, reconhecendo sua necessidade de um Salvador. O Natal nos lembra que Deus não rejeita os humildes, mas resiste aos soberbos. Quanto mais humilde, mais eu tenho certeza que o coração de Deus estará nos abraçando. Não cai bem diante do Todo-Poderoso, numa manjedoura, arrogância no nosso meio. Mas há necessidade de humildade. E Deus não resiste a um coração humilde. Para o evangelismo da igreja, compartilhe a mensagem do Natal com os outros durante a semana. Assim como os pastores fizeram, a boa nova de grande alegria ainda é para todo o povo, é para toda a cidade do Natal. Faça isso. Na sua rede de relacionamento, no seu Instagram, WhatsApp, onde for, fale de Jesus, fale do Natal. Menos você e mais o Senhor. E não tenha receio de convidá-los para a nossa igreja. Diga, venha para a igreja presbiteriana do Pirangi, esteja conosco. Lá estaremos celebrando o Natal e queremos ter uma vida contínua de humildade diante do Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Desejo um bom Natal, uma boa semana que antecede o Natal a todos vocês. Mas que haja, entenda, não apenas a preocupação de uma mesa farta, que se preocupem, tenham, não há nenhum pecado nisso. Com seus netos, com seus filhos, deem presente, mas não se esqueça de lembrar que o presente que recebemos já é suficiente para, mesmo que não venhamos a ter uma mesa farta, mesmo que não venhamos ter condição econômica para estar aí satisfazendo alguns caprichos da família, temos paz com Deus. Porque, santo irmão, santa irmã, porque de uma forma objetiva, a glória de Deus se manifestou a nós por meio de Jesus Cristo. Que haja Natal no seu coração. Eu espero que haja Natal em seu coração. Paz seja com todos vocês. Amém. Vamos curvar a cabeça e vamos orar ao Senhor? Ore ao Senhor nesse momento. Faça a sua oração a Deus nesse momento. Faça essa prece ao Senhor. Louvado seja o Senhor. Graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos e declaramos pela manifestação do teu amor a cada um de nós na pessoa bendita de Jesus Cristo. A manifestação viva da glória do Senhor. Te louvamos porque Ele, ao encarnar, revela a nós o teu grande amor. Sim, Senhor. O Senhor nos amou de tal maneira que enviou teu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Natal é o anúncio de vida eterna, de recomeço, de perdão de pecados, de que Deus volta a falar conosco, mas não mandando mais nenhum anjo, mas mandando o seu próprio Filho, se encarnando. Ah, bondoso Deus! E te agradeço porque o teu Espírito, o Espírito do Senhor, o Espírito do Cristo, habita em nós e nos mantém sempre coesos, unidos, como igreja do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, como igreja, a manifestar o teu amor a todas as pessoas. Te oramos assim, em nome de Jesus. Amém.
Nasce Jesus, fonte de luz, descem os anjos cantando. Nasce Jesus, é nossa luz, que as trevas vêm dissipando. Nasce Jesus, eis a mensagem celeste. Ai, a luz da salvação, triunfante vem. Salve, ó Cristo, firma teu justo império. Gratos louvores, homens e anjos dei. Nasce Jesus, glória a Deus nas alturas, paz na terra, graça e amor, a quantos Deus quer bem. Desculpe a vergonha um pouquinho, mas eu cantei ao meu Senhor. Que possamos cantar. Eu me atrevo, eu sei que eu não vou conseguir, mas eu me atrevo a cantar, para não deixar vocês esquecerem do que eu cantei. Meus irmãos, a minha fé é muito mais do que livros que eu tenho na minha biblioteca. A minha fé é muito mais do que as relíquias que eu tenho, que me deixaram. A minha fé é um nome que está sobre todos os nomes. Um dia eu não vou precisar mais de fé, porque essa fé já me levará àquele que eu vou contemplar, o verei face a face. A minha fé tem nome e tem endereço, Jesus Cristo, que nasceu em Belém. Um cheiro no coração de vocês. Pastor, canta aí para a gente agora. Meus queridos irmãos e irmãs, vamos ficar de pé para a gente terminar o culto. Enquanto o reverendo Romeu estava ministrando a palavra, veio um cântico no meu coração e eu gostaria de terminar com ele, com esse cântico de louvor, de adoração ao nosso Deus. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus. Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Ó Pai, como é bom ouvir a Tua palavra, palavra que nesta noite trouxe ao nosso coração esse momento histórico, esse momento ímpar, singular na história da humanidade, que é o nascimento do Teu Filho Jesus. Ó Senhor, mas o clamor do nosso coração e da nossa alma nesta noite é que o Senhor Jesus possa nascer nos nossos corações e não só naquela manjedoura.
ninguém saia daqui sem ter o Cristo nascido dentro de si nesta noite, Senhor. Ó Deus, que a Tua palavra encontre guarida nos nossos corações, que nós venhamos a reconhecer a Tua soberania na história, que nós venhamos a contemplar a glória do Senhor em Cristo manifestada na vida dos humildes, dos quebrantados, dos humildes de espírito. Mas, Senhor, que também nós venhamos manifestar ao mundo a glória desse nascimento, a beleza do Teu Filho, a majestade do Teu Filho, os ensinamentos do Teu Filho, que nós venhamos a proclamar a esse mundo que Ele reina, que Ele está vivo e que Ele é o único digno de ser adorado. Ó Deus, que Jesus transforme a nossa vida, que Jesus transforme a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, esse mundo, que Ele seja entronizado na terra como é no céu, que Ele seja entronizado em nossos corações, para a glória do Teu nome. É assim que nós Te adoramos, Senhor. É assim que nós bendizemos o Teu nome e nós declaramos as Tuas maravilhas em Cristo Jesus. Adoramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos a Ti, ó Rei Jesus. Exaltamos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo repouse sobre esta igreja e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Se assente só alguns minutos para alguns avisos e depois nós estaremos liberados. Primeiro, nós queremos agradecer àqueles que estão conosco, que nos visitam, que pudesse dar um sinalzinho aí. Quem está visitando a igreja hoje, que não é membro da igreja, aqui ó, um casal, que Deus abençoe vocês. Silvia aqui também, que Deus te abençoe, Silvia. Vamos dizer, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Temos também ali um irmão com a criança, que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, os avisos são o seguinte: primeiro, quarta-feira que vem, nós teremos um culto aqui na nossa igreja, que acontece todos os anos. É um culto aqui promovido pela família Lobato, que mora aqui em frente à igreja, é uma família ligada à nossa igreja. E todos os anos eles fazem um culto de gratidão. É um culto onde eles comemoram o aniversário de seu Lobato, mas eles aproveitam a oportunidade para evangelizar. Então, o que é feito? Eles convidam 150, 200 pessoas para estarem aqui, louvando a Deus conosco, ouvindo a palavra de Deus, e é esse o aniversário. A ideia é a pregação da palavra de Deus. E também convida a igreja. Então, nós estamos aqui convidando os irmãos para quarta-feira, às 19 horas aqui, 19h20, nós estaremos aqui tendo um culto de louvor e de adoração e pregação da palavra de Deus. Após o culto, nós temos um jantar
e também os irmãos estão convidados. Então, tem sempre ali um comes e bebezinho. Renato já sabe como é que é, né, Renato? Então, todos estão convidados. Quarta-feira, 19h30. Então, não terá o estudo da quarta-feira, o estudo teológico, será um culto aqui no templo. Sexta-feira, nossa reunião de oração normal. E aí, sábado, já pode vir aqui também, Daniela, vai ter uma confraternização, Daniela vai explicar melhor, e também ela tem outro aviso para dar aqui em nome da tesouraria. Graça e paz. São 2 avisos. Um, como presidente da SAF, que é sobre a nossa confraternização. Essa é a confraternização da SAF. Porém, nós abrimos para todos aqueles que quiserem ir, porque nós estamos organizando no dia 21, que vai ser o próximo sábado, numa área de lazer do condomínio Lagoa do Mato. Lá vai ser o dia inteiro. A gente vai sair daqui de 8h15, nós vamos organizar o sistema de caronas e a gente pretende começar lá às 9 horas. Ficar de 9 às 4 com essa questão do lazer, vai ter o devocional, vai ter toda uma programação. E como é que faz para participar? Procura Geórgia, que é aquela jovem linda, charmosa ali, e Giovana, que eu não estou vendo, Giovana outra aqui, a gente só tem menina bonita. Elas duas que estão responsáveis para pegar os nomes. E aí a gente precisa que a pessoa que for, por pessoa, pague R$30, que é para ajudar na questão do almoço, porque lá vai ter almoço e vai ter um bolo. E tem redário, quem quiser armar a rede. Agora, se quiser beliscar enquanto chega a hora do almoço, aí tem que levar um lanchinho. Então, dia 21 de dezembro, próximo sábado, de 9 às 16, essa confraternização da SAF. Valor R$30 por pessoa e crianças até 10 anos pagam metade. E aí as meninas vão dar maiores informações. Então, esse é o aviso da SAF. Aí sai e volta a tesoureira. Bom, como tesoureira, eu quero pedir à igreja que, assim, sejam mais, vamos dizer assim, constantes, né, na contribuição de suas ofertas, seus dízimos, porque quando não há uma constância, o nosso caixa cai e a gente tem problema de pagar as contas. E esses dias agora nós tivemos um agravante, que foi a questão da energia elétrica no outro prédio, que quase pega fogo tudo. Por quê? Porque a fiação é antiga e inadequada. Então está precisando trocar essa fiação, que na verdade nós já começamos pela fé, já estamos aí com o eletricista, que na hora que ele passar a conta, a gente vai ver o que é que faz. Mas eu peço à igreja que abra a mão aí mais um pouquinho, que eu sei que em dezembro às vezes a gente quer comprar só as coisas de Natal e tudo, mas vamos lembrar que a gente precisa manter esse templo, que é o local onde a gente se reúne, né, para glorificar a Deus. E como diz Joel, né, que antes da gente arrumar a casa da gente, tem que arrumar o templo. Então, porque é onde a gente se reúne, onde a gente se congrega, é onde a gente evangeliza. Então, a gente precisa cuidar disso aqui com carinho. E o prédio lá atrás está muito sofrido e a gente está precisando fazer essas manutenções. E obrigada. Irmãos, vai ter o vídeo do trabalho de ontem? Ok. Antes do vídeo, eu gostaria de fazer uma consulta aqui à igreja. O conselho da igreja, nós, na última reunião, nós tomamos uma decisão que já vem acontecendo há alguns anos, de que não teríamos o culto de Ano Novo. Mas chegando aqui hoje, alguns irmãos perguntaram, tem uma turma querendo o culto, e eu disse, eu vou consultar a igreja. Aí a gente leva a proposta e nós não temos nenhum problema com o culto, pelo contrário. Agora não adianta estar só eu e Romeu aqui, porque
Eu e Romeu não sabemos cantar, a gente só sabe pregar, então vai ser complicado. Então nós gostaríamos de saber, dos que estão aqui agora à noite, a gente vai também consultar os irmãos, dia 31 de dezembro, vocês gostariam de ter o culto das 10 à meia-noite? Quem gostaria, levante a mão. Agora não é só calma, não é só votar não, é se você vai vir, tá certo? Calma, é se você está dizendo que gostaria e você vai estar presente, para que o grupo de louvor, ou quem vai participar aqui, a gente não fique só, tá certo? Então, dos que estão aqui presentes, quem gostaria que tivesse o culto de Ano Novo? Pronto, ok. Então, vamos passar para o vídeo. E aí, esse vídeo aqui, irmãos, aconteceu o seguinte: ontem nós tivemos um trabalho especial aqui na nossa igreja, que foi um trabalho, pode apagar as luzes, com as crianças, o Acampa Dentro, né? E foi um momento assim maravilhoso. A irmã Priscila está de parabéns, toda a equipe do departamento infantil. E vocês vão ver um vídeo agora, e após o vídeo nós estamos liberados, tá certo? Em nome de Jesus.